Olá, meus caros amigos e amigas, que bom que vocês estão aí, sejam muito bem-vindos. Estamos falando sobre um tema hoje extremamente importante, que é, obviamente, a lei da arbitragem. Lei da arbitragem essa que tem o objetivo de evitar o poder judiciário. Mas lembre, de uma parte bem introdutória, para que existe e serve a arbitragem? Bom, a arbitragem, bem introdutório aqui, meus caros, foi criada pela Lei 9.307 de 96, precisamente a 23 de setembro. E o objetivo, desta lei, claro, gente, que foi aqui uma ideia inicial do vice-presidente da época, Marco Maciel, que foi gente, aprovada pela Câmara e pelo Senado e foi sancionada pelo presidente à época, Fernando Henrique Cardoso. Porque já nesta época dos anos 90, logo pós o Plano Real, o Brasil vivia um certo crescimento econômico, mas de caráter extremamente tímido, mas nós vivíamos a época do liberalismo, ou na época chamado de neoliberalismo, que nada mais era do que a própria privatização de órgãos públicos. Toda essa história, de uma forma muito severa, de uma forma muito rápida, começou a surgir já no governo Fernando Henrique. O Itamar, o presidente anterior, Itamar Franco, ele começou a fazer um trabalho nesse sentido, só que o tempo dele era muito curto, porque ele era vice do Fernando Collor de Mello. Então ele assumiu com o bonde andando. Então não deu tempo de fazer tanta coisa. Então, na época do Fernando Henrique, ele pôde sim fazer essa mudança. Inclusive, muitos vão se lembrar que nós tínhamos a Telesp, né? A Telesp foi privatizada, a Telesp, enfim. Então, se hoje nós temos uma internet mais ou menos dessa linha de pensamento, se deu em virtude dessa concorrência que existe entre essas empresas de telefonia. Claro que muitas vezes é considerado um cartel, mas de um modo geral trouxe uma qualidade melhor. Vocês se lembram, nos anos 80, 90, quem tinha uma linha telefônica alugava ela. E, obviamente, era um valor de uma casa de aluguel, gente. Era um valor altíssimo. Então as coisas vão mudando como estão mudando nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo também. Obviamente essa lei, ela foi promulgada dia 23 de setembro de 96, ela teve um vacatio legis de 60 dias, lembrando essa vacância da lei para que as pessoas pudessem conhecê-la de modo geral, e a arbitragem, ela tentou o quê? Solucionar o problema da morosidade da justiça. Todos nós sabemos que, infelizmente, o nosso poder judiciário ele é extremamente moroso. Por quê? Excesso de processos, poucos e excelentes funcionários públicos, que são guerreiros, que realmente levam no peito aquilo, muitos pedidos judiciais e uma cultura brasileira de que absolutamente tudo o que possa existir de confronto, porque vocês sabem que existe uma diferença entre o conflito e o confronto. Aí Mário Sérgio Cortella. O confronto, gente, o conflito, melhor dizendo, ele é salutar. O conflito, ele é muito bom, porque o conflito, ele te coloca numa situação em que a outra pessoa tem uma opinião distinta à sua e quer colocar exatamente aquela opinião dela para que vocês dois possam crescer com as adversidades. Por exemplo, um quadro pintado por Monet, um exemplo. Gente, ele só é bonito porque ele tem diferentes tons de cores. Uma música, ela só é realmente agradável aos ouvidos porque ela é tocada em várias notas musicais. Então, exatamente são as diferenças que faz essa beleza do intelecto humano, que faz com que possamos crescer. Então vejam vocês que o conflito, quando utilizado da empatia, quando utilizado do bom senso, ele é simplesmente um instrumento extraordinário de crescimento humano. Agora, o confronto não. O confronto, a outra pessoa querá destruição, que acabe a outra pessoa. Não, ou seja, o confronto, gente, não quer somar. O confronto quer o quê? Destruir. Então isso realmente é extremamente ruim, péssimo para a realidade humana. Então quando nós falamos de arbitragem, nós não estamos falando, meus caros amigos, de conflito, mas nós estamos falando de confronto. Por quê? Porque as pessoas, de um modo geral, elas estão se degladiando numa situação muito delicada e o árbitro vai resolver esta situação.
Ou seja, então nós sabemos que a cultura brasileira é uma cultura que visa buscar muito poder judiciário, ou como se diz no jargão nosso, né, da advocacia, judicializar aquela situação. Gente, eu já sou um mediador e um conciliador na minha essência. Sempre fui assim. Nunca fugi ao confronto quando necessário. Gosto do conflito para poder crescer, mas eu sempre procuro evitar qualquer tipo de confronto. Haja vista, meus caros amigos, que isso não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque uma vez que você procura o poder judiciário, nós sabemos que ele é demorado, ele é caro e principalmente ele é incerto. Vocês que atuam na área do direito sabem tão bem quanto eu que nós temos muitas vezes 2 ou 3 ações idênticas que só mudam as partes, mas os fatos são praticamente os mesmos. Exemplo, pessoas que trabalharam no mesmo lugar, e as 3 ações têm decisões diferentes. Por que isso acontece? São vários vetores que entram nessa linha. É o juiz que tem um pensamento diferenciado, são as provas apresentadas, é a forma como é feito aquele depoimento e assim sucessivamente. Diante desse contexto, meus caros amigos, é isso que eu quero frisar a vocês, que é muito importante que a gente consiga evitar o poder judiciário, e a arbitragem tem esse intuito. Professor, o árbitro, ele pode dar uma sentença? Gente, se as partes não realizarem um acordo, é claro que o juiz arbitral, e você pode usar esse termo, juiz arbitral, pode sim proferir uma sentença arbitral, alguns chamam de laudo, mas pode ser também sentença, e necessariamente, meus caros, independe do judiciário de homologar esta sentença do árbitro. Professor, e uma vez que eu proferi essa sentença arbitral, fui escolhido como árbitro. Diante desta situação, professor, as partes podem recorrer para o Poder Judiciário? Não, gente. Esse é o maior objetivo. Não cabe recurso de sentença arbitral. Isso é extraordinário. Porque o que realmente trava, tranca, a coisa prejudica de sobremaneira a arbitragem, ou melhor, o judiciário, é a quantidade e possibilidade de recursos que nós temos. Gente, eu sei que vocês, muitas vezes, já podem ter visto isso. Muitos recursos no judiciário são apresentados para efeito meramente protelatório. Somente para efeito protelatório. Para ganhar tempo, para cansar a outra parte, para verificar se realmente ela, parte, pode o quê, meus caros amigos? Se ela, parte, pode necessariamente conduzir, né, e reduzir o valor daquele acordo. Então, meus caros, veja que o Poder Judiciário, de um modo geral, ele traz esse bojo, ele traz esta situação. Então, esse é um ponto de suma importância para todos nós, tá? Sem dúvida nenhuma. Muito bem, dando continuidade aqui, gente, ao nosso bate-papo, voltando aqui e dando continuidade ao nosso bate-papo, a arbitragem é uma forma especial de resolução de conflito. Então, a arbitragem é uma forma especial de resolução de conflito. Por quê, gente? É uma técnica que nós tiramos do Poder Judiciário, porque objetiva o que? Resolver entre as partes. E aqui é importante que o aluno saiba a diferença de mediação, conciliação e arbitragem. Qual que é a diferença de mediação, conciliação e arbitragem? De forma muito rápida, para que você possa entender. A mediação e conciliação ela é muito usual no Poder Judiciário antes de que o processo seja encaminhado para o juiz titular. Então, normalmente quem faz essa mediação e conciliação são advogados, não necessariamente precisa ser, mas normalmente são advogados conciliadores. Bom, a mediação, gente, me lembra muito o mediador em um debate político. Ele apenas conduz o trabalho. Olha, você tem 1 minuto para a pergunta, você tem 1 minuto para a resposta, 1 minuto para a réplica, 1 minuto para a tréplica. Ou seja, o mediador, ele apenas conduz a conversa. Ele não opõe ou impõe qualquer tipo de opinião. Já o conciliador, não. O conciliador vem do latim concilius. O que é conciliador, meus amados? Conciliador é uma pessoa que vai o quê? Dar conselhos para as partes. Olha, eu acho melhor
você fazer um acordo assim, você fazer um acordo assado. Então, isto, meus caros amigos, é o objetivo do conciliador, de dar esse conselho. Agora, se as partes não têm maturidade suficiente, vou repetir, se as partes não têm maturidade suficiente para que ambas consigam chegar a um consenso, a um acordo, não há o que se falar, pessoal. Aqui nós estamos diante de uma situação em que um terceiro, lê-se árbitro, necessariamente vai resolver este confronto. Tudo bem? Repito, esse confronto. E uma frase para você pensar aqui. Muitas vezes, gente, de uma forma bem clara, muitas vezes a origem do nosso confronto, ele se deu exatamente em que momento, gente? No momento em que nós, de um modo muito geral, quisemos impor a nossa vontade. Gente, 100% dos confrontos, eles se dão exatamente na hipótese, na modalidade em que nós queremos impor o nosso jeito e queremos que aquela pessoa realize aqueles atos do nosso jeito e não do jeito dela. Vocês entendem, meu povo? Então é isso que eu quero chegar, é nesse patamar que eu quero chegar com todos vocês, para que nós possamos saber a origem e a essência dos problemas e da problemática que acontece entre as pessoas. Outro objetivo da arbitragem é sair, gente, desse formalismo da justiça. Porque a justiça, ela é extremamente formal. A justiça, vocês acompanham, estudamos processo civil, processo de trabalho, processo penal, processo tributário. Amados, vocês sabem tão bem quanto eu que o judiciário, ele é exclusivamente formal, tem regra para absolutamente tudo, tudo, tudo. Isso, por um lado, pode ser o quê? Péssimo. Porque com excesso de formalismo, o processo ele não desata o nó. Então a arbitragem, ela tentou o quê? Ter, obviamente, seus princípios, suas regras e seu formalismo um pouco mais tênue, para que não exista, obviamente, tantas regras como existe, claro, né, gente, no poder judiciário como um todo. Muito bem. Bom, com esta visão da arbitragem, o poder estatal, ele passou a regulamentar a arbitragem. Por isso que foi criada a Lei 9.307 de 96. E trazendo aqui uma forma muito simples para passar para vocês, a arbitragem, queridos, nada mais é do que a terceirização do Poder Judiciário. Porque o Estado passa para que as partes, empregado, empregador, contratante, contratado, empresário 1, empresário 2, chame um árbitro, coloque no contrato e resolva lá os seus problemas. É exatamente esse é o intuito principal destas pessoas, tá? Dessas pessoas. Então, obviamente, esse foi o principal objetivo. Outro ponto, a arbitragem é uma instituição privada, ok? Não tem nada a ver com o poder público. Ele é 100% privado. Natureza jurídica do ponto de vista privado. Porém, tem um plus aqui, que pouca gente fala, mas eu vou falar para vocês. O árbitro é uma pessoa física, como eu, como você. Só que nós temos o chamado munus público, aí entre aspas, tá? Munus público, entre aspas, ou seja, uma função pública. O que isso significa? Se o árbitro for corrupto, se o árbitro for canalha, se o árbitro for uma pessoa que não condiz com vamos dizer assim, gente, com os aspectos básicos da honestidade, da ética e do bom senso, esse árbitro será responsabilizado como funcionário público, mesmo não sendo. Então, Gleico, se eu for escolhido como um árbitro, for colocado naquele contrato, e eu pegar um dinheirinho por fora, gente, pode ser uma garrafa d'água, entende? Por fora. Isso pode ser considerado, gente, como os crimes tipificados do Código Penal exclusivos a funcionários públicos? A resposta é sim. Você responderá como se funcionário público fosse. Então, gente, e eu vou dizer uma coisa como árbitro, e isso também se estende a quem é perito.
tá bom? Normalmente as pessoas gostam de dar presentes ou de tentar dar presentes para nós. Para quê, gente? Para que no momento da sentença arbitral ou do laudo pericial, a gente seja um pouco mais tendencioso para A ou para B. Então, claro que nós não aceitamos, malemar aceitamos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas apenas isso. Tudo bem? Bom, com isso eu fecho o primeiro bloco aqui.